Olá, meus amados irmãos. Gostaríamos de estar orando agora para darmos início a mais uma aula do nosso primeiro seminário de autoridade espiritual de Watmani. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez buscando o conhecimento da Tua Palavra para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, Senhor. Que o Senhor possa estar usando o Teu servo como canal, instrumento da Tua Palavra, Senhor. Que diminua ele e cresça o Senhor. Assim nós oramos, todo o povo Deus diga amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no capítulo número 7, mais uma vez, e agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Todos devem obedecer à autoridade delegada na família. É isso mesmo. O livro de Efésios, capítulo número 5, versos número 22 ao 24, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E no livro de Efésios, capítulo 6, também de 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e nas demonstrações do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá. Temos aqui esse assunto muito importante. Na igreja, as mulheres devem sempre, estarem olhando o que estão fazendo, mas é um reflexo da sua casa. É uma coisa que eu sempre falo, que o início de uma autoridade, ela começa no lar. É lá na sua casa que começam os princípios e valores de reconhecimentos de uma autoridade delegada, de uma autoridade espiritual, como também de uma autoridade no lar. Pois aqui nós vimos aqui os papéis sendo muito bem definidos pela palavra. Lembra como nós já havíamos falado? Que a Bíblia já tem um manual. A Bíblia já tem um modelo a ser seguido. Na aula passada nós falamos da cosmovisão. E agora nós estamos vendo que a Bíblia já tem, a direção pela qual nós devemos seguir. E aí a gente observa que um lar que não tem esses princípios dentro da sua casa, com certeza nós estaremos vendo uma sociedade que, como estamos aí, sem nenhum domínio, sem nenhum controle, desfreada, as pessoas desobedecendo às suas autoridades. Por quê? Já começa dentro da sua própria casa. É lá na sua casa que começa esse grande princípio de valor. E aí a gente observa uma coisa muito interessante. Lá no livro de Colossenses, vamos ver também, lá em Colossenses 3, 18 ao 22, diz assim: Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tivemos aqui que são as questões muito importantes na família. Aquilo que nós temos que fazer tem que ser de coração. Eu obedeço os meus pais porque eu obedeço do meu coração. Eu não crio nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de discórdia contra os meus pais. Da mesma forma, eu como esposo, eu tenho que amar minha esposa, eu tenho que cuidar da minha família, pois isso também é dado para mim como algo que está inerente à minha vida como pai,
como esposo, né, dentro do meu lar. E da mesma forma as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então a gente observa que essas coisas estão inerentes, estão ligadas, não tem como não fazer parte das pessoas que vivem no mesmo lugar. Isso é interessante. E a mulher deve entender que o ponto principal é a autoridade divina, não o marido. Houve um movimento que surgiu aí, uma Revolução Francesa, sobre o feminismo, século XIX, que é um movimento social que, segundo os historiadores, né, fortaleceu na igreja, né, esse assunto depois ali do começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres. Esse movimento não anula o padrão divino de Deus para a igreja de Cristo. Não quer dizer que nós vamos lutar pela igualdade, né? A mulher está lutando pela sua igualdade de trabalho, né? Não significa que ela está indo contra a palavra do Senhor. Simplesmente é um momento importante que nós estamos vivendo nesse século XXI, em que as mulheres estão ocupando um espaço no mercado de trabalho, elas estão ainda, além das tarefas que elas já fazem no dia a dia, elas estão aumentando as suas tarefas, e agora nós, como marido, né, os filhos deverão ajudar a mãe, os pais vão estar ali, vai haver mais agora uma ajuda maior. Isso não significa que vai tirar a autoridade do homem como marido, né? E também a esposa não vai querer estar de igual para igual na sua casa, porque na casa quem é a autoridade é o marido. Pois quando o Senhor vier cobrar dessa autoridade, ele não vem a falar como falou Adão para Eva: foi a mulher que tu me deste. Ele não pode deixar de exercer a sua autoridade. Ah, pastor, mas a minha mulher é insubmissa, ela ganha no grito, eu já cedi. Não, a liderança não pode ceder para o insubmisso. É aí que começa os erros dentro de uma igreja. Quando a liderança cede para o insubmisso, criam sérios fatores que desajustem dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, dentro do lar. Então nós não podemos ceder. Deus vai cobrar do marido a responsabilidade dele de ser um provedor, não só na área financeira, na área física, mas também na área espiritual. Ah, mas não quero arrumar problema com a minha mulher, ela não me obedece. Não, em tempo você tem que colocar a autoridade, colocar cada um no seu lugar. Da mesma forma, a esposa tem que entender que quem dá a última palavra é o marido. Pastor, meu marido é um cabeçudo, ele faz o que ele quer. Bom, aí vai entrar naquela questão: seja obediente, porque os obedientes só precisam obedecer. E a esposa que é obediente, ela só precisa obedecer. Se der errado, pastor, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos pagar. Não é diferente na igreja, não é diferente na sociedade, na política, onde os erros acontecem pela liderança. As pessoas vão sofrer, com certeza, mas isso não vai justificar o seu erro como obediente. Você não vai poder dizer: eu errei porque o líder errou, porque o meu marido é assim. Não, continue fazendo a sua parte. E vós, marido, amai as vossas mulheres. É o papel dele, está ali, Deus vai cobrar isso dele. Ele não fez. Meu filho, naquele grande dia, deixou bem clara a palavra, está lá, cada um tem que exercer o seu papel no lar. Então não adianta você querer ser omisso, deixando a esposa mandar, tomar conta, tomar direção, porque eu sei administrar melhor, eu sei fazer. Não, você pode administrar, você pode ajudar a liderança. Porém, a palavra final sempre deverá ser do líder. E isso tem que ter muito cuidado, para que não possamos entrar num algo contrário à palavra do Senhor. A liderança machista dentro de casa, Deus condena. Aquele homem, né, o marido que é rigoroso demais, impõe sua autoridade com guerra, com grito, né? Porque não é porque nós somos líderes que nós vamos perder o controle. Não pode haver um machismo dentro da liderança, dentro do lar. Violência jamais foi aprovada pelo Senhor. Cristo amou o mundo, há amor, tem que haver amor dentro do lar. Todos têm que se amarem, então isso é muito importante. Então Deus sempre há de condenar uma liderança machista dentro do lar.
como também Deus sempre vai condenar mulheres insubmissas dentro do lar. Deus também sempre vai condenar filhos desobedientes aos seus pais dentro do lar. Então cada um tem que fazer a sua parte dentro do seu lar. Em Tito 2:4-5 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, amáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, nem sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casados a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é isso, pastor? Toda vez que a mulher é insubmissa, ela não cumpre o papel dela, ela está fazendo com que a palavra de Deus seja difamada. Então, meu amado, olha como está a palavra: boas donas de casas. Então, qual é o papel da esposa? De cuidar, de amar. Esse é o papel dela, além da submissão dela. Então, qual é o papel do marido? Ajudar, para que as coisas possam dar em plena harmonia dentro de casa. Em 1 Pedro 3:1-8 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, mas como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior no coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que se interrompa as vossas orações. Finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então, meu amado, eu vou entender uma coisa, está aqui na palavra. Às vezes você diz: pastor, meu marido é um incrédulo, ele não tem como obedecer o marido incrédulo. Então, meu filho, ganha-o sem nenhuma palavra. A Bíblia mesmo nos orienta, porque às vezes a submissão sua a esse marido incrédulo, esse marido que não tem temor de Deus, se você está na igreja, meu amado, e você se encontra uma dificuldade enorme de obedecer o seu marido que está fora da palavra, então passe a ganhá-lo sem nenhuma palavra. Não tente medir força com ele, não tente, brigar pelo seu espaço. Aí vai entrar aquele assunto que nós estamos falando agora mesmo, do feminismo, né? O querer ganhar um espaço, a igualdade. Não tem como você querer um espaço desse. E aí a gente aprende que os filhos aprenderão a serem obedientes, vendo a sua mãe praticando a submissão. Teremos uma sociedade melhor. Então, se seus filhos não observam esse comportamento na casa, em que o pai lidera com amor, em que a mãe é uma mãe submissa, quem serão esses filhos no futuro? Serão isso que está acontecendo, estão distorcendo tudo na sociedade, porque foi desde a criação, desde a época das crianças, começaram a observar que a mãe não obedece, que o pai não trata bem a sua mãe. Então, quer dizer, vamos ter cuidado, porque nós estamos sendo vistos pelos nossos filhos, e os nossos filhos serão um reflexo daquilo que eles vê dentro de casa. Amém, meu irmão? Se você na sua casa fala mal do seu pastor, né? Às vezes você sai da igreja e chega em casa e está falando mal da sua autoridade, seu filho está ouvindo aquilo. Seu filho está escutando as conversas que você está tendo lá com seu marido, ou vice-versa, da autoridade em casa. Os filhos vão tomar um partido. Por que tem muitos filhos que não querem saber de igreja? Por que muitos pais vivem lutando para os filhos ir para a igreja? Sabe por quê? Porque eles não são bons exemplos de liderança, de autoridade dentro de casa. E aí
está sendo reprovado pela a observação dos seus filhos. Então, meu amado, cuidado com o que você fala de uma autoridade dentro da sua casa. Talvez na igreja você não quer falar. Você não fala, mas chega em casa, você traz os problemas da igreja, você traz o desconforto que você teve e começa a falar do pastor, do seu diácono, do obreiro, da liderança, e os seus filhos estão crescendo só ouvindo aquilo. Eles vão crescer, eles vão odiar a igreja, eles vão odiar o pastor, vão odiar aquela liderança. Sabe por quê? Porque vocês não fizeram o papel certo dentro de casa. Em Efésios 6, 1 ao 3 diz assim: vós, filhos, sede obediência aos vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em Colossenses 3,20 diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pastor, a minha mãe, o meu pai é assim, não tem como, pastor. Irmão, é a mesma coisa que nós estamos falando anteriormente. Lembra quando nós falamos, quando temos que obedecer uma autoridade e às vezes são leis de um país, e se a gente não obedecer, nós vamos ter o sacrifício muitas das vezes da nossa própria vida. Não é diferente de um filho que está num lar e você está na igreja e os seus pais não são cristãos. Quem eu devo obedecer, pastor? A palavra ou meus pais? Essa é uma grande pergunta. Eu gostaria que você anotasse essa pergunta. Quando seus pais não estão na igreja, vocês devem obedecer a palavra ou os seus pais? Muito bem, vamos entender isso aqui. Porque enquanto vocês são crianças, são jovens, estão debaixo da autoridade de seus pais, vocês devem obedecer aos seus pais em tudo. Com certeza, eles são a autoridade maior. Porém, quando seus pais eles vão te ditar uma regra, algo que vai ir contra a palavra de Deus, aí você então tem que escolher entre obedecer o seu pai e obedecer a palavra. E aí você vai conversar com seus pais, você vai orientar os seus pais que aquilo que você estará fazendo é contrária à sua religião, à sua fé, e isso vai prejudicar a sua comunhão com Deus. E se os seus pais entenderem, eles vão entender isso e vão estar concedendo que você não venha fazer certas coisas, como por exemplo uma festa. Você vai fazer um aniversário de 15 anos. Vamos dar um exemplo aqui, minha amada. Que aí é um costume da nossa igreja, que nós não ouvimos música secular, nós não bebemos bebida alcoólica, né, festinhas mundanas, mas os seus pais não são cristãos, e aí eles fazem uma festinha e você é uma cristã. Aí seus pais querem botar música do mundo, querem botar bebida alcoólica, mas o aniversário é de quem? Seu ou dos seus pais? Então você pode escolher não fazer a festa, escolhe uma viagem. Meu pai, já que você não vai fazer a festa, comer, beber, prefiro uma viagem. Mas ele quer insistir em fazer a festa, então você vai ter que dizer para ele: eu não vou dançar a música dessa do mundo, eu não vou participar das bebidas que vão ter lá. Então o senhor vai fazer a festa, mas muitas das vezes o senhor não vai ter a minha presença em alguns ambientes. Vai ser bom essa festa? Talvez para o senhor, mas para mim, que eu sou aniversariante, não vai ser. É entrar num acordo, é conversar, seja claro com seu pai, seus pais a respeito da sua fé, daquilo que você acredita, porque muitas das vezes os filhos justificam o pecado, o erro. Pastor, é meu pai que está fazendo, é minha mãe, eu tenho que obedecer. Mas você conversou com eles, você mostrou para eles que a sua fé não condiz com isso. Mas mesmo assim, pastor, eu tive que fazer. Aí é o preço a ser pago, mesmo. É aquela coisa, vai valer apenas uma festa, vai valer apenas uma viagem, é um preço a ser pago. Talvez você não vai ter a festa, talvez você não vai participar de muitas viagens, talvez você não vai ganhar muitos presentes, porque você deixará de agradar o homem para agradar a Deus, para estar embaixo de uma obediência do Senhor. Amém? Bom, temos também aqui a palavra de Deus no livro de Efésios 6, quanto a vós outros, 6, 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Serve que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo,
quer livre. Então, meu amado, vamos prestar muita atenção, porque estar sujeito aos pais requer percepção da autoridade divina. Quando honramos a autoridade do Senhor em nossa vida, os outros respeitam a autoridade do Senhor em nós. Se a escravidão é coisa certa ou errada, não é problema que nos cabe considerar agora, mas precisamos entender que Deus ordenou que os servos obedecessem a seus senhores. Então, seus pais são seus senhores. Seu esposo, seu marido, é o seu senhor. Então tem que obedecer, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Lembrando que se o assunto em questão que o seu marido estiver impondo para você, que vai ir contra a palavra do Senhor, aí é a sua escolha, minha irmã. Você não tem que se submeter a um jugo que é contrário à palavra do Senhor. Mas para isso você está disposto a pagar um alto preço? Talvez o seu marido vai ter que tomar uma decisão. Se você não continuar fazendo relações sexuais ilícitas com o seu marido, ele vai dizer que não quer mais viver com você. E aí, irmão? Você vai continuar tendo relações sexuais ilícitas com o seu marido porque ele é uma autoridade sobre a sua vida? É a sua escolha. É o preço a ser pago por ser um cristão. Pequenos cristos dentro de casa. Cuidado com o que você está fazendo, para depois dizer, mas eu tinha que obedecer meu marido, eu tinha que fazer porque eu tenho que ser submissa a ele. Ser submissa não quer dizer que você tem que ir contra a palavra do Senhor. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes muitas mulheres estão tomando atitude na vida porque não conhecem o verdadeiro propósito da submissão no lar. Elas não sabem o que devem ser feitas, até onde você pode ir. Porque se o marido for um extremo de autoridade, ele é um ditador dentro de casa. E aí é um perigo sério. Então, meus amados irmãos, e a gente vê aqui a primeira pergunta que eu gostaria de deixar nesse estudo do capítulo número 7, das autoridades, todos devem obedecer à autoridade delegada na família. A pergunta é a seguinte: na sua casa, quem exerce a autoridade máxima? Você é submissa a esta autoridade? São duas perguntas em uma. Repetindo, na sua casa, quem exerce a autoridade máxima? Você é submissa a esta autoridade? Meu amado, minha amada irmã, que nós possamos cumprirmos os nossos propósitos e estarmos debaixo das nossas autoridades o tempo todo. É como nós falamos, em todo o tempo nós estaremos debaixo de autoridade. Não perca, Jamais se perca dentro da sua própria casa, porque na sua casa Deus está olhando a maneira pela qual você está se submetendo à autoridade. Meu amado, vamos orar. Vamos terminar agora essa lição e eu espero que essa lição possa ter falado muito ao seu coração, possa ter te dado uma direção sobre essa questão de autoridade dentro do seu lar. Amém? Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esta aula. Obrigado por ter nos concedido grandes lições de vida dentro dessa aula, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter todo o cuidado de não cometermos nenhum deslizes nem dentro da nossa casa. Porque nós sabemos, ó Deus, que a nossa casa deve ser um exemplo para os fiéis, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos filhos, que possamos viver em plena harmonia e que o seu nome seja sempre glorificado dentro da nossa casa. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, meus amados. Tenham um bom estudo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos e até a próxima semana.